Em 1984, um homem sentou diante do juiz Giovanni Falcone e disse: "Vou te contar tudo. Nenhum mafioso havia feito isso antes. Nenhum sobreviveu depois de tentar. Tommaso Buscetta não só sobreviveu, ele destruiu a organização que passou a vida inteira construindo. Bem-vindo ao La Família BR. Hoje você vai conhecer o homem que os mafiosos chamavam de o padrinho dos dois mundos e que escolheu trair o código mais sagrado da história do crime organizado, não por dinheiro, não por medo, por uma razão muito mais sombria. Tommaso Buscetta nasceu em 1928 em Palermo, Sicília, o 14º filho de um fabricante de vidros. Cresceu na pobreza absoluta, no mesmo ambiente que produziu gerações de mafiosos antes dele. Entrou para a Cosa Nostra ainda jovem e rapidamente se destacou. Não pela violência. Buscetta era conhecido por sua elegância, seu charme, sua capacidade de construir relacionamentos. Era o tipo de homem que fazia negócios em restaurantes 5 estrelas, não em becos escuros. Nos anos 1950 e 1960, ele já era uma figura de peso dentro da organização. Transitava entre Sicília, Estados Unidos e América do Sul com uma facilidade que assustava até os chefes mais experientes. Falava múltiplos idiomas, tinha contatos em todos os continentes. Os americanos da Cosa Nostra o chamavam de o padrinho dos dois mundos. Era o elo entre a máfia siciliana e as 5 famílias de Nova York, o arquiteto humano da conexão transatlântica do crime organizado. Mas em 1981, o mundo de Buscetta começou a desmoronar. A Cosa Nostra entrou em guerra consigo mesma. Os Corleonesi, o clã mais brutal da história da máfia siciliana, liderado por Totò Riina, iniciaram uma purga sistemática contra as famílias rivais. Não era uma guerra de território, era um extermínio. Em 2 anos, mais de 1.000 pessoas foram assassinadas. Mafiosos, juízes, policiais, jornalistas, qualquer um que estivesse no caminho dos Corleonesi. E a família de Buscetta estava no caminho. Primeiro mataram seu genro, depois seu cunhado, depois 2 de seus filhos, Benedetto e Antônio, sequestrados e nunca mais encontrados. Buscetta estava no Brasil quando recebeu as notícias. E foi lá, no Rio de Janeiro, que a polícia brasileira o encontrou em 1983, deprimido, tentando se matar com uma overdose de barbitúricos. Ele sobreviveu, e quando sobreviveu, tomou a decisão mais perigosa de sua vida. O juiz Giovanni Falcone era diferente de todos os magistrados que tinham tentado combater a máfia antes. Ele entendia que a Cosa Nostra não era uma coleção de criminosos individuais, era uma instituição, com regras, hierarquia e cultura própria, e ele sabia que para destruí-la precisava de alguém de dentro. Quando Buscetta pediu para falar, Falcone foi pessoalmente ao Brasil. O que aconteceu nas semanas seguintes foi histórico. Buscetta falou durante horas por dia, durante meses, nomeou chefes, descreveu estruturas, explicou o funcionamento interno da Cosa Nostra com um nível de detalhe que a polícia italiana nunca havia obtido. Ele revelou a existência da cúpula, o órgão máximo da Cosa Nostra, uma espécie de conselho de administração do crime. Explicou como as decisões eram tomadas, como os membros eram iniciados, como a máfia controlava políticos, juízes e empresários. Mas havia uma coisa que Buscetta deixou claro desde o início: ele não delatava por arrependimento. Delatava porque os Corleonesi haviam quebrado as próprias regras da Cosa Nostra. Haviam matado os filhos dele, e na Cosa Nostra famílias eram sagradas. "Eu não sou um traidor", ele disse a Falcone. "Sou um homem que foi traído primeiro." Em 1986 começou em Palermo o Maxi Processo, o maior julgamento da história da máfia italiana. 475 acusados, um bunker construído especialmente para o julgamento, à prova de bombas. As delações de Buscetta foram a espinha dorsal da acusação. Com base nas informações dele, 338 réus foram condenados. Chefes históricos da Cosa Nostra, que nunca haviam pisado num tribunal, foram enviados à prisão. Totò Riina,
O homem que mandou matar os filhos de Buceta foi capturado em 1993, depois de 23 anos foragido e condenado a múltiplas penas de prisão perpétua. Buceta passou o resto da vida sob proteção nos Estados Unidos, com nova identidade. Continuou colaborando com autoridades americanas, contribuindo para casos contra as 5 famílias de Nova York. Giovanni Falcone, o juiz que o escutou, foi assassinado em 1992 numa explosão que destruiu um trecho inteiro de rodovia. A máfia matou o homem, não conseguiu matar o que ele construiu. Tommaso Buceta morreu em 2000, de câncer em algum lugar dos Estados Unidos. Sua localização exata nunca foi revelada. A história de Buceta levanta uma pergunta que não tem resposta fácil. Um criminoso que denuncia outros criminosos é um herói ou um traidor? Para a Cosa Nostra, a resposta é simples: traidor. Seu nome é maldição dentro da organização até hoje. Para os familiares das vítimas da guerra da máfia, para as mães que perderam filhos, para as viúvas de juízes assassinados, Buceta foi a única voz que finalmente disse a verdade. E para a Sicília, que viveu décadas sob o terror silencioso da Cosa Nostra, o maxi-processo foi o primeiro sinal de que o Estado podia ganhar. Não ganhou completamente. A máfia siciliana ainda existe. A 'Ndrangheta, que não foi atingida pelas delações de Buceta, é hoje mais poderosa do que a Cosa Nostra jamais foi. Mas o modelo que Buceta estabeleceu, o Pentito, o colaborador de justiça, transformou o combate ao crime organizado em todo o mundo, inclusive no Brasil, onde a figura do delator premiado foi inspirada em parte pela experiência italiana. Se você chegou até aqui, você agora conhece um dos personagens mais complexos da história do crime organizado. Um homem que foi mafioso, pai, fugitivo, traidor e testemunha, tudo ao mesmo tempo. No próximo episódio, vamos falar sobre a noite que destruiu a máfia americana de forma diferente, não por dentro, mas por um erro estúpido que expôs os chefes mais poderosos dos Estados Unidos para o FBI. A reunião de Apalatim, quando o crime organizado tropeçou na própria arrogância. Me conta nos comentários, você acha que Buceta fez a coisa certa? Deixa sua opinião, quero ler cada resposta. Eu sou Inferi, isso é La Família BR. Até o próximo arquivo.